Que a graça de Cristo toque seu coração, sua mente, seja você totalmente dirigido pela paz do Senhor. Que bom estarmos aqui, que bom poder, de alguma forma, acrescentar ao seu coração através das reflexões que temos feito aqui no nosso encontro, no programa Profetizando Vida. Eu quero, nesse dia, continuar refletindo com você a respeito do nosso relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Gente, é tão importante para nós nos lembrarmos que a nossa fé não é um conjunto de regras, não é um conjunto de doutrinas. A nossa fé é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. E olha só, eu tenho observado, né, que muitas pessoas acabam se definindo exatamente por padrões ou parâmetros que elas abraçam para a sua vida. Exemplo, eu conheço pessoas que acabam definindo a sua identidade pela profissão que elas decidem ocupar, né? Então a pessoa ela acaba definindo tudo que ela é, a forma como ela se veste, a forma como ela se porta, exatamente pela profissão que ela assume para a sua vida. Mas a nossa vida, ela não deve ser definida pela nossa profissão, a nossa vida não deve ser definida pelo nome que nós trazemos dos nossos familiares, a nossa profissão não deve ser, a nossa vida, perdão, não deve ser definida pelo nosso status social. A nossa vida precisa ser definida pelo relacionamento que nós desfrutamos com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso é tão importante para nós entendermos o que significa essa relação com Cristo e quais as consequências desse relacionamento com o Senhor. E para isso nós temos meditado aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 15, entendendo um pouco desse relacionamento vital, desse relacionamento orgânico que nós desfrutamos com a pessoa de Cristo, né? Jesus vai dizer para mim e para você aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo de número 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então Jesus, ele vai dizer para nós que nós somos limpos pela palavra que ele nos tem falado. E ele nos desafia, então, a essa importante posição. Qual posição? A posição de permanência, de permanecer em Jesus, de estarmos ligados à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E olha só, o que significa estarmos ligados, ou como é que nós podemos estar ligados à pessoa de Cristo? E ontem eu estava lendo um livro muito maravilhoso de um autor que eu gosto muito, o Timothy Keller, e nesse livro que eu estava lendo ontem, o Tim Keller fala algo muito importante. Ele fala como é que nós podemos estar ligados a Cristo, o que significa para nós termos Cristo vivendo em nós, como é que nós podemos fazer isso? E o Tim Keller conta nesse livro um exemplo muito legal. Ele fala que um dos autores mais lidos por ele é um autor chamado C.S. Lewis. E ele diz que certo dia, ao terminar uma pregação, um irmão da sua igreja se aproximou dele e falou assim, olha, quando o senhor prepara bem o sermão, quando você tem tempo de elaborar bem o sermão, você cita várias fontes. Mas quando normalmente o seu preparo para o sermão é mais rápido e você não tem muito tempo, você acaba citando única e exclusivamente C.S. Lewis. E ele fala no livro que é verdade, que quando ele tem tempo para preparar assim, um sermão assim, muito robusto, ele realmente pesquisa outras fontes e acaba citando vários autores. Mas normalmente quando o seu tempo é mais curto, ele acaba citando C.S. Lewis. E ele vai dizer que a razão é muito simples. C.S. Lewis é o autor que ele mais leu na sua vida. É o autor que mais o ajudou nas suas perguntas, nas suas interrogações, na sua construção, na sua formação cristã. E ele fala então que ele conhece trechos, inteiros dos livros de C.S. Lewis, capaz de citá-los assim sem nem mesmo abrir os livros, recorrer à fonte. E ele diz que de tanta familiaridade que ele tem com os escritos do C.S. Lewis, para ele é muito simples até mesmo pensar como C.S. Lewis
responderia determinadas perguntas. É capaz de se familiarizar até mesmo com os pensamentos do autor e até mesmo se posicionar ou falar, responder determinadas perguntas como o autor por si só responderia. E eu acho que é um pouco sobre isso que Jesus Cristo quer dizer quando ele fala sobre a importância de nós permanecermos nele. É estarmos tão familiarizados com os seus pensamentos, tão familiarizados com os seus sentimentos, tão familiarizados com as suas atitudes, que quando alguém olhar para nós, essa pessoa verá automaticamente Jesus Cristo. Essa pessoa ela vai acabar nos confundindo com a pessoa de Cristo. Tão grande é a nossa familiaridade com a pessoa de Jesus. E a pergunta que fica para nós é: onde nós podemos encontrar os pensamentos de Cristo? Onde nós podemos encontrar os sentimentos de Cristo? Onde nós podemos encontrar as ações de Cristo? E, gente, essa pergunta, a resposta é simples, não é? A resposta é na palavra de Deus. Os evangelhos são esse lugar onde nós encontramos os pensamentos, os sentimentos e as ações do Senhor. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos mergulhar tanto no texto bíblico, como o Timothy Keller mergulha nos livros do Lewis, ao ponto de que os pensamentos de Cristo se tornem os nossos. Não é aquela famosa pergunta, o que Jesus Cristo faria se estivesse aqui? Não, é estarmos tão familiarizados que isso vai ser natural em nós. Isso vai ser normal. Quando você se perceber, você já estará vendo os pensamentos, as ações e os sentimentos do Senhor presentes na sua vida, presente no seu coração. É claro que para isso nós contamos com o auxílio do Espírito de Deus, ninguém pode fazer isso sozinho. Não é memorização do texto bíblico, não é ter um conhecimento intelectual, porque a gente pode ter tudo aqui, gente, informação, na nossa razão, na nossa mente, mas o que muda o homem é quando a razão ela invade o coração, é quando o Espírito pega a informação e transporta isso para o cerne do nosso ser, para o coração, para o núcleo da nossa vida. E aí os nossos pensamentos, sentimentos e decisões passam a ser governados pelos sentimentos de Cristo. Como é que nós permanecemos em Cristo? Como é que Ele permanece em nós? Muito simples, através da sua palavra, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então eu desafio você a meditar na palavra, Como o Senhor disse a Josué, filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina os teus ouvidos às minhas palavras. Desafio você, meu querido amigo que me acompanha nessa reflexão, a entregar completamente o seu coração à palavra do Senhor Jesus Cristo. Bom, nosso tempo aqui já está se encerrando, mas eu não posso me despedir sem antes convidar você para aos domingos estarmos juntos às 20h30 no culto Cristo Vivo, na Rua Manuel Macedo, no número 360. Se você não pode nos acompanhar pessoalmente, caso não seja de Belo Horizonte ou da região metropolitana, você pode nos acompanhar pelos nossos meios de comunicação, pela Rede Super, pela Rádio Super 90.1 ou pelo nosso site lagoinha.com ou redesuper.com.br. Será um prazer compartilhar com você a palavra do Senhor também aos domingos. E deixe o nosso telefone, o telefone da paz, 3429-9550. Se Deus quiser, amanhã retornamos para continuarmos profetizando vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.